E queridos irmãos, vamos responder aqui mais um vídeo em nome do Senhor Jesus, na seguinte pergunta: era ou não Samuel quando Saul foi consultar uma feiticeira? Era Samuel que a feiticeira fez sair dos mortos? Será que a feiticeira fez Samuel ressuscitar ou vir em espírito ali? Ou será que era um espírito enganador, hein? Vamos pegar a palavra do Senhor para ver o que ela diz? 1 Samuel 28, verso 8 em diante, que diz: que Saul se disfarçou, vestiu-se de outras vestes, foi com ele 8 homens de noite. Chegaram a mulher e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feiticeira, me faça subir quem eu te disser. Então a mulher disse: eis que tu sabes o que Saul fez, tem destruído da terra os adivinhos, encantadores, porque pois me arma este laço a minha vida para fazer morrer. Então Saul lhe jurou, dizendo: vive o Senhor, que nem o mal te sobrevirá. Por isso, a mulher então disse: a quem te farei subir? E disse ele: faz-me subir a Samuel. Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou em alta voz. A mulher falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado? Pois tu mesmo és Saul. E o rei lhe disse: não temas, que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo Deus que sobe da terra. E ele lhe disse: como é a sua figura? E ela disse: vem subindo um homem ancião, está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietas, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e não me respondes mais, nem pelo ministério, e Deus não me responde mais, nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso chamei a ti, para que me faça saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado? Se tem te feito teu inimigo, porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca disseste, que o Senhor tem rasgado o teu reino, da tua mão tem dado ao teu próximo a Davi. E aí ele continua dizendo, né, que ele não deu ouvido à voz do Senhor, né, e tal, e por isso o Senhor entregaria ele à morte. Muito bem. O autor, aquele que escreveu o texto, ele simplesmente vai chegar uma parte, por exemplo, no verso 15, que ele vai dizer: e disse Samuel a Saul. Aquele que relata o fato que não foi Saul e também não foi a feiticeira. Alguns dizem também que não foi Samuel, tendo em vista que Samuel morre, né? E tem também um livro de 2 Samuel. Alguns dizem que é um livro só, 1 Samuel e 2 Samuel. Se Samuel morre, como que ele vai escrever o 2 Samuel? Então também não se sabe ao certo quem escreveu. Mas o autor, ele relata o fato e deixa a critério daquele que ouve discernir o que está acontecendo. Algumas coisas acontecem na Bíblia por permissão de Deus. Como Pedro vai dizer no Novo Testamento, tem palavras que são difíceis de entender e os indoutos torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então as maiores heresias que existem, as pessoas pegam de dentro da Bíblia e torcem as escrituras. Então esse texto ele dá margem para pessoas torcerem a palavra, não entendendo, para criar heresias de perdição. Pensa comigo, de forma bem resumida, para ir rápido, para o vídeo ficar pequeno. Deus condena, tá? Deus condena consultar feiticeiros, médiuns. Já vai condenar desde em Êxodo, Levítico, né? Levítico 19 vai dizer: não consulteis os adivinhadores, né? Êxodo 22, 18 vai dizer: a feiticeira não deixarás viver, ou seja, mate a feiticeira. Isso é tão grave que no Novo Testamento, em Apocalipse, vai dizer: ficarão de fora do céu os feiticeiros, e vai falando já uma série, um grupo de pessoas. Né? Deus sempre condenou. Então, para pensar comigo. Será que Deus ia condenar uma coisa e depois usar a própria coisa que ele condena para fazer algo? Tendo em vista que o texto também ele é revelador. Saul, ele está angustiado, ele desterra os feiticeiros. Primeira coisa também, né, se você ler aqui no verso 3,
Saul, no começo, ele foi zeloso e matou os feiticeiros. Depois ele desterrou, fez vir à tona de novo. Ou seja, ele voltou com essa prática. Isso é muito interessante. Sabe por quê, irmãos? Se Saul buscasse a Deus em oração, Deus dava vitória e restaurava, porque o nosso Deus, Jeová, é muito misericordioso. Em toda a história da Bíblia, mesmo o pior dos reis, quando se humilhava, Deus voltava e dava vitória. Se você for lá em 1 Crônicas 10, 13 e 14, vai falar que assim morreu Saul. Saul morreu porque consultou essa feiticeira e não buscou o Senhor. O texto vai dizer isso. Assim pereceu Saul porque consultou a feiticeira e não buscou o Senhor. Então, o próprio diabo sabe, usando esta mulher, que Saul vai morrer. Por quê? Porque ele está buscando a feitiçaria. Então veja o que o texto diz. Em primeiro lugar, Saul ele vai disfarçado, a mulher não sabe que é ele. Né? Então a mulher, tá bom, vou consultar. Saul, não, pode consultar que ninguém vai te fazer nada. Até então a mulher não reconhece Saul. Só que essa mulher tem um espírito de adivinhação. Quando ela recebe aquele espírito, né, o que ela vai fazer? Ela vai dar um grito, verso 12. Ela deu um grito e disse, por que me tens enganado? Ou seja, ali já entrou o espírito de adivinhação nela, porque Saul provavelmente estava, a Bíblia diz que ele estava muitos dias em jejum, estava numa guerra, né? Imagina só, suado, sangue, arranhado, botou outra roupa para disfarçar, que não fosse a roupa real. E do nada aquela mulher dá um grito, deve ser aquele grito de pessoas possuídas, né? E ela diz, por que me enganaste? Provavelmente com outra voz, né? Entre os dentes. Ali ela dá vazão ao espírito de adivinhação. Aí Saul, não, pode deixar, não vai acontecer contigo não. Né? Saul diz, não temas. E Saul pergunta, o que vês? Você veja, amados irmãos, que em primeiro lugar, Saul não vê Samuel. Saul pergunta à mulher, o que tu está vendo? O que tu está vendo? Ou seja, imagina, Saul está aqui está a feiticeira. E Saul olha para ela, o que está vendo? E ela está lá manifestada. E ela diz, eu vejo deuses que sobem da terra. Em primeiro lugar, na pior das hipóteses, se ela visse, poderia vir descendo Samuel, mas ela vê saindo do chão. Né? Elias, quando vai para a glória, que as pessoas veem ele sobe, ele não desce. Para baixo está o inferno, para cima está a glória, está o céu. Mesmo em dimensões espirituais, para cima. E ela vê vindo de baixo. Né? Então o que ela faz? Saul pergunta, o que vê? Eu vejo, né? Ela está vendo, Saul não está vendo nada. Saul está só diante de uma pessoa, que está Saul, aqui está outra pessoa. O que vê? Eu vejo Deus. Então estava fácil, porque a curiosidade do homem, do ser humano, já está predisposta a ser enganada essa pessoa. Outra coisa também, ele falou que queria ver Samuel. Não é? Se ele não falasse o nome, poderia ficar mais, realmente a média, a pessoa que é médium, né? É uma pessoa realmente forte, porque ela falou até a pessoa que eu queria falar, mesmo sem avisar quem era. Então quando a pessoa, Saul, fala quem é que ele quer ver, já é mais fácil para a mulher enganar. Então a mulher, ela fala assim, vem subindo um ancião, está envolto uma capa. Aí o verso 14 diz, entendendo Saul que era Samuel, ou seja, Saul entende que é Samuel, mas Saul não está vendo nada. Nem a mulher está vendo nada. Ela está relatando algo que supostamente ela está vendo. E o autor, ele escreve, e nós é que temos que discernir. É que nem quando uma pessoa vai consultar um espírito do familiar, entre aspas, morto, né? Isaías, capítulo 8, vai dizer que Deus é contra aquele que chiureiam palavras entre os dentes. Já viu? Chiureiam palavras entre os dentes e consultar-se-ão os vivos através dos mortos? Então Deus condena isso também em Isaías, capítulo 8. Mesma coisa quando a pessoa, um parente vai num médium para consultar a pessoa que morreu. Aqui está a pessoa, aqui está o médium. O médico fala assim, fulano que está aqui. Mas aquela pessoa que está ali consultando não vê ninguém. Então o espírito enganador que está usando aquela boca. Então aquela mulher, ela fala assim, um homem assim. Claro que ela sabia como era Samuel. Samuel era um profeta conhecidíssimo. Então ela descreve Samuel. Veja um homem barbudo. Saul, né? Samuel era um ancião de cabeça branca. Né, e tal. Então a Bíblia diz, entendendo Saul entende, ele quer tanto ouvir Samuel que ele entende, ele pensa, ele quer que seja, ele pega para si, como se fosse a última oportunidade, e fala assim, estou entendendo, é Samuel, e ele se prostra, adora o demônio. Aí o texto vai dizer que Samuel disse, ou seja, o autor está
fazendo uma descrição do acontecido, tomando por base o que está acontecendo, e nós é que temos que buscar a Deus para discernir. Deus não vai condenar uma coisa e depois aceitar aquilo se ele mesmo condena. Ora, se o próprio Deus não queria falar com Saul, Saul procurou pelo Urim Tumim, procurou pelos profetas e Deus não respondeu. Por que se Deus não respondeu, agora Deus ia usar a feiticeira, hein? Na verdade, Saul, por não buscar a Deus e confiar pela fé, agora ele está sendo enganado. Aí o suposto Samuel, é como se aqui tivesse precisando... Mas aí já estaria muito fácil, né? Já estaria muito fácil. Pessoas que querem ser enganadas, elas pegam isso aqui para dizer que é lícito consultar os mortos. Mas, para nós, é como se tivesse um Samuel, entre aspas, disse a Saul: por que me inquietas? Visto que Deus não te respondeu, por que você está perguntando para mim? Se o próprio Deus não quer te responder, agora tu pergunta para mim? Ou seja, aí já tem mais uma resposta. Se Deus não responde, por que o morto ia responder? Não é isso? E aí ele começa a falar que os filhos iam morrer, mas os filhos nem morreram, teve vários filhos de Saul, inclusive, que não morrem. Não é? Então essa profecia também não se cumpriu. Vai se cumprir em parte, não que o diabo tenha poder para cumprir nada, e sim pelo fato. Depois você relê 1 Crônicas, capítulo 10, versos 13 e 14, que vai dizer que assim morreu Saul, porque consultou a feiticeira, e não confiou no Deus, e não buscou a Deus. Então, era Samuel? Não, era um espírito enganador, tá? Diz que supostamente a mulher viu, mas na verdade eu creio que ela também nem viu nada. Eu creio que na verdade o que aconteceu ali foi que ela estava manifestada e estava falando que estava vendo. E entendendo Saul que ela estava vendo, se inclinou. Ou seja, aí abriu a porta para o espírito enganador controlar e manipular, né, Saul. Saul ali se entrega, está fragilizado. Uma pessoa que está fragilizada, ela vai no médium, aquela pessoa está emocionada, morreu um parente dela, e ela está muito angustiada, ela quer muito ouvir o parente, ela quer uma palavra de consolo. Então ela vai lá no médium, o médium chega lá e fala assim: eu sou fulano, teu filho que morreu, teu parente que morreu. Aquela mulher vai cair no chão aos prantos, aquela pessoa, né, vai cair aos prantos, porque vai acreditar que era um parente, porque ela está fragilizada, ela não conhece as escrituras, né? Então isso aqui serve até mesmo para aqueles que estão buscando ouvir espírito enganador. Na verdade, falar com, entre aspas, os parentes que morreram. É muito fácil para um espírito enganador saber o que a pessoa guardava em casa. Tá? Uma pessoa guardava um dinheiro em casa num lugar bem escondidinho, que só ela sabia. Né? Aí o espírito lá fala: ó, eu sou fulano que morreu, deixei uma quantia em tal lugar. Claro que o espírito imundo sabe. O espírito imundo enganador, ele sabe o que a pessoa faz de certo e de errado, porque eles são espíritos familiares. Diz lá em Isaías capítulo 8, para as pessoas não consultarem esses espíritos familiares. Espíritos que ficam ali, passa do pai para o filho, do filho para o neto, vai passando. Essa maldição só se quebra quando você crê no Senhor Jesus. E aí não tem mais poder Satanás contra aquela vida. Então era Samuel? Não, não era Samuel. A feiticeira era uma mentirosa, né? Ela tinha um espírito de mentira, espírito de adivinhação, ela ganhava dinheiro com aquilo, não é? E ela engana uma pessoa que já quer ser enganada, né? Ela já quer. Que nem como diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 10. Aqueles que não creram na verdade, Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Ele não quis a verdade, então ele foi para a mentira e a mentira o enganou. Então, amados irmãos, vamos para as Escrituras. Busque na palavra, a palavra do Senhor é um fogo, é um martelo que esmiuça a penha, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Se está passando dificuldade, não busque, né, adivinhação, não busque nem profeta, porque Deus usa os profetas, mas se Ele quiser usar para falar contigo, Ele vai te usar na rua, vai usar na tua igreja. Vou lá fulano que lá tem um profeta, meu irmão, aquele profeta é tremendo, ele revela até CPF, aí você chegar lá, você pode ser enganado. Então, se Deus quiser usar em profeta para você, Ele vai usar na tua igreja. Não busque profeta, porque isso não é bíblico. Deus pôs na igreja este dom que eu creio que existe, mas Ele usa dos menores aos maiores na nossa própria congregação. Toda igreja tem que ter servo do Senhor usado por Deus. Ou, se não tem, busque você ser usado. Ou busque a palavra, né, que a palavra não erra. O profeta ele pode errar. Por quê? Porque o profeta pode aumentar um pouquinho, né? O profeta pode se emocionar. Mas a Bíblia não, a Bíblia nunca erra. Agora, existe profeta, aí já é outro assunto. Mas não busque a resposta, não é,
em outro lugar, se ela já está perto de você. Está aqui a palavra, esta é a resposta para você. A resposta é uma palavra e ali estava um espírito de mentira. A paz do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe a todos, em nome do Senhor.